Voz e vivências, diálogo, reflexão e experiências do espaço escolar. Oi, ouvintes! Sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um episódio do Voz e Vivências, podcast do Pensar Jovem Fazer Sentido do Cefet-MG. E para essa conversa, estou hoje aqui, eu, Jéssica Claudine, extensionista do Pensar, e é uma grande satisfação estar aqui com vocês, pessoal, mas eu não estou sozinha não, hein? Esse episódio é muito especial, não é não, Laura? É sim. Oi pessoal, eu me chamo Laura e também sou extensionista desse projeto incrível que é o Pensar Jovem. Bom, sejam bem-vindos ouvintes ao nosso episódio onde vamos contribuir com o portal Bicentenário da Independência, um espaço que propõe amplo diálogo em torno do 7 de setembro e a relação dessa data com a educação, levantando a reflexão e debate acerca dos gargalos da educação pública brasileira. Pois é, Laura. E lembrando aqui ao pessoal de casa que esse aqui é o nosso segundo episódio da nossa saga no Bicentenário, ok? E no episódio de hoje, como prometido, nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre as atuais políticas de ingresso no ensino superior, principalmente pelo Enem. Ok, recados dados, bora lá começar a nossa conversa de hoje, vamos? Então, nós sabemos que existem muitas dificuldades estruturais existentes no ensino público e também que elas afetam diretamente os estudantes, o que ocasiona aí uma série de dificuldades no ingresso desses alunos no sistema de ensino superior. No Brasil, a escola constitui um produto social que é desigualmente distribuído. O acesso à educação pública de nível superior elucida como as dificuldades de ingresso é modulado por múltiplos padrões distintivos, né? Nós temos aí a categoria socioeconômica, sexo, etnia, local de residência, dentre muitos outros fatores, né? E assim como o tipo de escola, né, frequentado pelo estudante, particular ou pública, também vai afetar. Hoje, a desigualdade no acesso à educação superior é ainda mais facilmente demonstrada, né? Nós temos aí dados coletados pelo IBGE que mostram que em 2018, no Brasil, os pretos ou pardos passaram a ser 50,3% dos estudantes de ensino superior da rede pública. Mas, Laura e pessoal de casa, né? Como formavam aí a maior parte da população, né? A maioria da população aí, 55,8%, esse grupo permaneceu subrepresentado aí nas faculdades, né? E em 2019 também foi levantado que apenas 17,4% da população de 25 ou mais anos de idade possui o ensino superior completo. E assim, essas pesquisas só acentuam, né? Elas mostram que realmente o ensino superior ela apresenta maior desigualdade educacional no país. Esses dados mostram mesmo que a educação pública possui grandes desafios que precisam ser superados, sobretudo quando o governo federal demonstra não ter a expansão do ensino superior do país e a redução de sua desigualdade como prioridade. Podemos acompanhar recentemente a tentativa do governo do atual presidente Jair Bolsonaro de retirar a isenção da taxa de inscrição de quem faltou na última prova do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Caso a medida fosse aprovada, estima-se que o Enem contaria, no ano de 2021, com a menor diversidade socioeconômica de seus participantes, principalmente aqueles com renda familiar de até 1,5 salário mínimo, o que romperia com uma trajetória de inclusão de estudantes de diferentes classes sociais e retiraria parte da diversidade da lista de aprovados das faculdades federais. E diante desse triste cenário, surgem então aí alguns questionamentos para a gente desenvolver aqui essa conversa, né? Como quais são as principais desigualdades educacionais e estruturais que o Brasil enfrenta? Como essas desigualdades contribuem para as dificuldades de acesso e ingresso, né, no ensino público superior? E que medidas precisam ser tomadas para a superação dessas desigualdades educacionais e da dificuldade de acesso às universidades públicas? E para falar um pouquinho sobre isso, nós convidamos aqui o professor e mestre em biologia Irapuan Bertoldo e a aluna de eletrônica do Cefet-MG, Emily Vitória.
Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de reflexão sobre o ensino público brasileiro. Sintam-se à vontade, o espaço é de vocês. E se apresentem aí pra gente, por favor, e conte para nós e para nossos ouvintes um pouco sobre a sua relação e contribuição com o ensino público brasileiro. Fala aí, galera. Sei que já falaram meu nome, mas vou repetir aqui porque ele é muito complicado. Eu me chamo Irapuan Bertoldo, me graduei em Biologia pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, que fica no Rio de Janeiro. Eu tenho especialização em Educação Básica pelo Colégio Pedro II e sou mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental pela UESO, que também fica no Rio de Janeiro. Minha vida e o ensino público estão totalmente entrelaçadas. Eu costumo brincar falando que eu sou cria da rede pública, pois eu comecei no ensino fundamental, numa escola pública do município, e só saí quando eu terminei o mestrado, né? Então, o ensino fundamental, o médio, a graduação, a especialização, o mestrado, tudo foi feito na rede pública. Na verdade, eu nem posso dizer que eu saí, né, do ensino público, pois após um concurso, no ano de 2015, eu assumi uma posição de docente na Secretaria Estadual de Educação, né, aqui do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Dentro da rede estadual, além de lecionar biologia para os alunos do ensino médio, o que a gente busca é despertar neles a paixão pela pesquisa científica, inserindo-os num contexto de desenvolvimento de projetos científicos e tecnológicos. E a gente vem colhendo bons frutos com isso. Tivemos uma dupla de alunas, né, cujo projeto ficou em segundo lugar na Feira de Ciência e Tecnologia do Estado, e tivemos uma outra dupla de alunas que foram classificadas para a fase de exposição oral desses projetos. Então, aqui na rede pública, a gente acredita que é capaz de fazer os jovens explorar todo o potencial que eles possuem através da ciência. Oi, meu nome é Emily, eu tenho 18 anos. Eu sempre estudei em escola pública e agora eu estou cursando ensino médio técnico em eletrônica no Cefet, estou no 3º ano. Esse ano eu resolvi me preparar para prestar o Enem. Estou fazendo um cursinho popular Don Quixote da UFMG. E é isso. Muito legal, pessoal. Bem, professor Irapuan, dentro da matéria que o senhor leciona, quais são os assuntos que o senhor vê que os alunos têm mais dificuldade em aprender? Na minha disciplina, que é biologia, eu observo que a maior dificuldade dos alunos está relacionada com botânica e reprodução celular, né? Aquela famosa meiose e mitose. Falou em meiose e mitose, o povo treme. Mas assim, na minha concepção, isso ocorre porque muitas vezes o conteúdo ele é explorado de uma maneira totalmente descolada da vivência dos alunos. Isso não desperta o interesse deles e com isso eles acabam tendo dificuldade em entender algumas coisas. Professor, nós vemos que a cada ano vem diminuindo o número de alunos inscritos no Exame Nacional de Ensino Médio, no Enem, né? E você percebe uma queda de alunos nos cursinhos preparatórios também? Sim, a queda dos alunos nos preparatórios, ela é muito perceptível, principalmente a partir do ano de 2020, quando as aulas passaram a ser remotas por conta da pandemia. Então, antes, nós começávamos com um número grande de alunos e alguns iam saindo ao longo do preparatório. Isso já acontecia. Sendo que agora, nesse pós-pandemia, quer dizer, pós-pandemia não, é que a gente ainda está no meio da pandemia, mas agora, durante a pandemia, as turmas elas já têm iniciado com um público reduzido. Muitas vezes a gente tendo que abrir processos seletivos no meio da preparação para poder tentar aumentar o número de alunos nas turmas. De modo geral, quais são as principais dificuldades encontradas pelos alunos na hora de estudar que você percebe? Quais dessas dificuldades são devido à falta de estrutura do ensino público? E quais dicas você costuma dar para seus alunos para eles conseguirem estudar de maneira mais efetiva? Eu vejo duas principais dificuldades aí encontradas pelos alunos, né, na hora de estudar. A primeira é a falta de contato anterior com os assuntos que a gente aborda no curso.
e também a dificuldade de concentração. Essa primeira dificuldade, com certeza, ela está relacionada com a falta de estrutura. Porque o aluno, muitas vezes, ele chega no preparatório sem ter visto aquele conteúdo na escola, né? Isso acontece porque a carga horária, muitas vezes, é insuficiente. E aí o professor, no ensino médio, ele acaba tendo que priorizar alguns assuntos em detrimento dos outros. A dica que eu dou para os meus alunos, para eles conseguirem estudar de uma forma mais efetiva, é planejamento, né? Eu tento mostrar para eles que não dá para a gente chegar e estudar de forma aleatória, né? Se eles querem ter sucesso no estudo, o ideal é o quê? Montar um cronograma geral, né, com dados de todas as disciplinas, e dentro desse cronograma geral, eles montarem um cronograma específico, onde eles vão conseguir visualizar o que eles precisam fazer para cada disciplina. E, além disso, ainda priorizar os pontos que eles são mais fracos. E aí, Emily, para você, quais são as maiores dificuldades que você percebe quando vai estudar ou que seus amigos relatam serem elementos que dificultam assim na hora do estudo? E o que você costuma fazer para melhorar os seus estudos? O maior desafio que eu encontrei foi o fato de ter que conciliar as responsabilidades que eu já tinha com a escola, agora junto das minhas responsabilidades que surgiram no contexto de pandemia. Porque antes disso eu tinha um ambiente próprio, uma rotina quase que preparada para eu conseguir conciliar as coisas. Então a casa era aquele lugar de descanso, a escola aquele lugar de estudo. E ok, agora em casa não, surge sempre imprevistos e a casa, especialmente o quarto, é um lugar de estudo, mas também é um lugar de descanso. E é bem complicado lidar com isso, e isso tudo somado aos muitos assuntos do Enem, porque tem muitas matérias e todas as matérias são muitos assuntos que acaba desencadeando até uma certa ansiedade, muita autocobrança, que é muito complicado pra gente que não tem esse preparo. A gente não foi preparado a vida inteira para lidar com isso, com essa pressão, com esse estudo autônomo, com esse estudo sozinho e autodidata, praticamente autodidata. Porque mesmo fazendo cursinho, a gente tem contexto de pandemia que distancia a gente dos professores. Para lidar com isso, eu faço o que dá. Quando sobra um tempo, eu faço simulado, uma redação, nas listas de atividades, mas quando sobra o tempo para conseguir fazer alguma coisa, para não sentir que eu tô indo para lá sem fazer nada. Mas sempre é o que dá, tudo que estiver ao meu alcance. Não tem muito uma forma de lidar, um segredo ou uma fórmula para lidar com isso. Antes de entrar no Cefet, você estudava em uma escola pública, certo, Emily? Quais são as principais diferenças, principalmente em infraestrutura, que você percebe entre uma escola pública municipal e estadual e uma escola pública federal? A maior diferença que eu percebo entre as escolas públicas, estaduais e municipais que eu estudei antes da federal é a questão de incentivo ao estudo mesmo, no sentido de estrutura específica para desenvolver esse estudo. Salas de estudos, materiais para pesquisa, materiais como livros e salas de informática disponível para isso, internet na escola para a gente ter acesso a muita coisa que a gente tem agora pela internet e outros tipos de estrutura também, como a quadra e o campo, que é muito bem estruturada para a gente não só ter lazer, como complementar as aulas de esporte na educação física. Mas é uma grande diferença que deixa a gente mais entusiasmado, mais dedicado e mais influenciado a fazer ou ter uma melhor qualidade de ensino dentro de uma instituição. E professor, quais dicas você daria aí para os alunos que estão neste momento de transição do ensino médio para a faculdade? E também quais
medidas precisam ser tomadas para a superação das desigualdades educacionais e das dificuldades ao acesso às universidades públicas. Para poder superar as desigualdades educacionais, é preciso que os governos invistam no ensino básico. A gente tem que investir na base, né? Desde o fundamental até o ensino médio. É necessário que se melhore as estruturas físicas das escolas, né? A gente tem que fazer uma readequação nesse currículo, informatizar as salas. Você tem muita escola que nem internet para os alunos têm. Tem que ocorrer também um estímulo, né, à capacitação dos professores. A gente aí está com diversas novas tecnologias e muitos professores também não entendem como isso funciona. Então é preciso um estímulo nessa capacitação dos nossos docentes, né? Por quê? Porque a escola ela tem que se tornar um local onde os alunos tenham vontade de frequentar. Em relação ao acesso, né, dos alunos à universidade pública, a gente sabe que existe uma grande dificuldade. É necessário não só criar mais vagas, né? Porque as pessoas batem muito nessa tecla de você tem que abrir mais vagas. Tem que abrir mais vagas? Tem. Mas também é necessário democratizar a forma de acesso. Porque o Enem, apesar de ter sido um grande avanço, ele não considera toda a história do aluno, né? Então eu acredito que a democratização nesse acesso ela passe diretamente por um processo de seleção mais justo. Sabemos que a realização da prova do Enem tem se dado de maneira atípica nos últimos 2 anos por conta da pandemia de Covid-19. Nessa situação, como você se sente com a realização da prova? Quais são as suas expectativas em relação à prova do Enem? É uma sensação de medo, porque eu acho que coisas novas assustam, mas, eu tenho que pensar que eu vou ficar 5 horas com uma máscara fazendo uma prova. Isso é novo pra mim. Agora, sobre as minhas expectativas são baixas, porque quanto menos expectativa, menor frustração. E Emily, fala pra gente quais são as suas expectativas ao entrar no ensino superior. O que vai significar pra você entrar na universidade, assim? Conta pra gente. Pra mim, entrar numa faculdade significa êxito, porque eu acredito que esse lugar foi negado para muitas pessoas que vieram de onde eu vim e são como eu sou. E é que nem aquela música do Emicida que ele fala que eu sou o sonho dos meus pais, que era o sonho dos avós, que era o sonho dos meus ancestrais. Tá nesse lugar significa muito para os que vieram antes de mim e para as que virão depois de mim. E por isso as minhas expectativas sobre estar nesse ambiente são muito grandes. Eu acredito no poder da educação, então eu acredito que estar nesse lugar amplie de fato os nossos horizontes. E ampliando nossos horizontes significa entender a gente como indivíduo, entender a gente como indivíduo dentro da sociedade, poder transformar ela através de muitas coisas, especialmente através da educação, que é a área que eu quero atuar dentro da faculdade. Você sente que as escolas fornecem o apoio e estrutura para esse momento de tentar entrar na universidade para os alunos? Eu não acho que ofereçam esse apoio nem a estrutura, mas não por uma pontualidade, mas por um monte de outros motivos. Um monte de outras coisas que acabam gerando outros problemas e acabam resultando nessa não estrutura. Não existe investimento e por isso não existe estrutura, que desinteressam os alunos. Tem até uma pesquisa do OCDE desse ano, de 2021, que fala que o salário mínimo, o salário de professor do ensino médio brasileiro é o pior do mundo e 13% inferior à média da América Latina. Não existe investimento ou visibilidade dentro da educação brasileira, ou importância, né, para a educação mesmo. E aí acaba que a gente pensa naquilo que a Bell Hooks fala, que a educação se dá pelo interesse de uns aos outros, interesse de ouvir uns aos outros. Como vai ter esse interesse? Não existe investimento, não existe esse olhar para a educação, essa valorização da educação. Estamos quase no final do nosso programa, mas vocês gostariam de deixar algum recado para a nossa audiência? Um recadinho que eu deixo para a galera é o seguinte: mesmo com todas as dificuldades que a gente encontra, com a falta de investimento nas escolas de vocês, o estudo ele ainda é o principal fator
de mudança nas nossas vidas. Então, quando a gente fala em mudança profunda, a gente pensa no estudo, né? E a galera tem que valorizar o ensino público. Tem que valorizar, porque se você valoriza o ensino público, você se mobiliza para poder exigir de toda a classe política que a educação pública que a gente recebe seja de qualidade, tá? Então, a gente tem que se juntar, a gente tem que fazer a voz ser ouvida para o ensino público poder saltar de qualidade. Então, pessoal, eu quero deixar aqui os meus sinceros agradecimentos ao professor Irapuan e à Emily pela enorme contribuição e participação aqui no nosso programa. E, bom, pessoal, entender os desafios que os estudantes do ensino público enfrentam é fundamental, né, para apontar caminhos para a superação da desigualdade ao acesso às universidades públicas. Não é mesmo, Laura? Pois é, Jéssica. Além disso, o debate sobre o assunto tem muito a contribuir para a conscientização acerca da importância de fazer a expansão do ensino superior público do país e a redução de sua desigualdade uma prioridade urgente na agenda política. Esperamos que o nosso podcast tenha dado visibilidade adequada ao assunto e que ajude muitas pessoas a pensar mais sobre a problemática apresentada. Bom, pessoal, chegamos ao fim do episódio, mais um episódio maravilhoso aqui para vocês. Mas, antes de finalizar e dar aqueles recadinhos que vocês já sabem, gostaríamos de agradecer ao Portal do Bicentenário da Independência pela oportunidade que nos proporcionou de trazer esse diálogo ao público, nos permitindo aumentar a visibilidade e a conscientização para os desafios que a educação pública brasileira enfrenta e a importância de superá-los, não é mesmo? Quero agradecer também ao apoio da Diretoria de Extensão e de Desenvolvimento Comunitário do Cefet-MG e da nossa coordenadora do programa Pensar Jovem Fazer Sentido, a professora doutora Carla Moreira. Esse episódio foi idealizado por mim, Jéssica Claudino, e pelos meus maravilhosos colegas de equipe Laura Romano e Natália Roberta. O Pensar Jovem convida todos vocês, entusiastas dos assuntos relacionados à situação da educação pública e da vivência dos jovens, a participarem dos nossos debates aqui no podcast Voz e Vivências e nas nossas redes sociais. Bom, nosso Instagram é @pensarjovemcefetmg, tudo juntinho você acha a gente lá. E no Twitter somos o @pensarjovem. Todas as informações sobre como enviar propostas estão lá, hein? Obrigada, ouvintes, por ter nos acompanhado até aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso bate-papo e até o próximo episódio!